Salve família nostálgica, beleza? Eu sou o Raul e esse aqui é o canal Nostalgia dos Games. E o vídeo de hoje é sobre o Super Mario 64. Apesar de eu sempre estar citando esse jogo aqui em vários conteúdos, eu nunca tinha feito um vídeo exclusivo só para ele. Então eu separei 10 curiosidades para você conhecer melhor o desenvolvimento, enfim, todo o jogo do bigodudo da Nintendo. Espero que você goste do conteúdo, deixa o like, se inscreva aí e bora lá. Uma das principais características do encanador em Super Mario 64 é sua voz engraçada. Ela combina perfeitamente com o personagem, não é mesmo? É verdade. Mas você sabia que na versão beta do game, o bigodudo tinha outra voz? Aliás, uma outra voz tremendamente irritante, digna de você desligar o som enquanto joga. É, sério mesmo, o negócio era tão medonho que nem a Nintendo aguentou e gravou outros áudios tudo de novo do bigodudo, só que dessa vez com uma voz mais decente, né, interpretada por Charles Martinet, essa voz do Mario que todos conhecemos. Você duvida que essa voz era muito irritante? Então vou deixar um pouquinho do áudio tocando pra vocês e deem a sua opinião. Se você acha que o coelho mascote daquela famosa pilha lá é o mais ligeiro, errou feio. Errou. O coelho Mips é um dos personagens mais estranhos do mundo de Super Mario. Ele aparece pela primeira vez lá no porão do castelo da Peach ao coletarmos 15 estrelas. Você terá que ser muito paciente e esperto para pegar esse coelho dourado, pois ele corre mais que carteiro sendo perseguido por um cão raivoso. Falei bastante do coelho, mas qual é a curiosidade aqui? Bom, o nome Mips vem da arquitetura do microprocessador que está presente no console Nintendo 64 e foi desenvolvido pela MIPS Computer System. E como uma homenagem também para dizer o quão potente é o microprocessador do Nintendo 64, os desenvolvedores decidiram batizar o coelho com esse nome. Outra curiosidade é que o coelhinho turbinado aí foi projetado inicialmente apenas para testes de movimentação e tal, mas os desenvolvedores gostaram tanto dele que resolveram mantê-lo no game. Legal, né? Mas você pode ser mais ligeiro que o coelho Mips, deixando o like aí no vídeo. Andar a cavalo é uma prática comum no mundo dos games. Vários personagens têm um parceiro equino para explorar os horizontes. E por pouco, o Mario também não foi um deles. Ele ganhou um dinossauro sim, o Yoshi, que anteriormente seria uma galinha e acabou virando um dinossauro. Porém, lá no início, a montaria do bigodudo não seria um cavalo qualquer, ele seria a Epona. Isso mesmo que você pensou, Epona, a égua lá do Link de The Legend of Zelda. Essa personagem estava sendo planejada para Super Mario 64. Mas só ficou nos planos, só foi para The Legend of Zelda mesmo. É muito comum em jogos diferentes da mesma empresa reaproveitar essas ideias. Mas a Epona em Super Mario 64, a meu ver, seria uma coisa bem diferente do normal. Quem já jogou Super Mario 64 com certeza sentiu a falta do Luigi e também de um modo multiplayer. Até em Super Mario World, lá do Super Nintendo, tinha o Luigi e o modo multiplayer. É daquele jeito, né? Cada um jogava uma vez, mas tinha um modo multiplayer. Mas por que em Mario 64 não teve? Bom, de acordo com o próprio Shigeru Miyamoto, o hardware do Nintendo 64 era capaz sim de rodar um modo multiplayer no game, porém não teria um bom desempenho, o console não aguentaria todo o processamento com folga, pois ao que tudo indica, a tela seria dividida entre dois jogadores, tendo total liberdade ali dentro do mapa. O console, coitadinho, não aguentou pega, né? Ele não aguentou rodar um jogo multiplayer assim. Que pena, né? Esse plano nunca saiu do papel, seria muito bacana ver os irmãos aí, Mario e Luigi, resgatando a Princesa Peach. Super Mario 64 2 é uma ideia que foi sequestrada e jogada lá no fundo do castelo do Bowser, pois nunca viu luz do dia. Sim, existiam planos para uma sequência ainda no Nintendo 64. Após o sucesso do primeiro game, era natural a Nintendo pensar numa sequência, afinal toda empresa quer lucrar com o máximo que puder, não é mesmo? Ou você achou que as empresas faziam jogos só para a gente se divertir?
O negócio é dinheiro, meu filho. Bom, Super Mario 64 2 teria como personagem principal o Luigi, com a participação de outros personagens secundários. Porém, o projeto foi ralo abaixo e não se sabe ao certo o porquê. Talvez pela nova geração que entrou muito rápido ali, né, o GameCube, tanto que saiu o Luigi's Mansion para o GameCube. Pode ter alguma relação, mas nada é oficial. E anos viraram décadas e até hoje não temos um Super Mario 64 2. Com tantos vazamentos aí da Nintendo, né? Será que um dia veremos uma sequência desse clássico? Por se tratar do primeiro jogo 3D do Mario, a Nintendo queria trazer o maior e melhor game possível para os seus fãs. Então, Miyamoto decidiu que o game teria 40 fases no total. Esse era o plano inicial. Um desafio tanto, né, para os desenvolvedores, 32 níveis principais e 8 fases bônus. Mas para a frustração de todos, isso não deu certo, pois não caberia tudo dentro do cartucho do Nintendo 64. A Big N, então, decidiu reconstruir as fases, dando mais ênfase na exploração do cenário, ou seja, colocaram mais detalhes, aumentaram o mapa e diminuíram os níveis. E por conta dessas inúmeras mudanças, Super Mario 64, que seria lançado durante as festas de final de ano lá de 1995, foi adiado para abril de 1996. Para caber 40 fases num cartucho de 64 MB, só se fosse um verdadeiro milagre de Natal mesmo. Durante seus mais de 130 anos de carreira, a Nintendo fez inúmeras parcerias de sucesso, e uma delas foi com a empresa chamada Argonaut Software, desenvolvedora do chip Super FX e programadora de Star Fox. Bom, ela fez várias coisas, né? Mas essas são as que mais se destacaram. E nesse tempo, Jian Sun, o fundador da empresa Argonaut Software, acreditando que a Nintendo toparia sua nova ideia, mostrou a Miyamoto um projeto 3D com o Yoshi como personagem principal. Ele teve a ideia ali de fazer um jogo no Nintendo 64 com um Yoshi como personagem principal em 3D e tudo mais. E o criador de Super Mario até gostou da ideia, mas acabou rejeitando o projeto por achar perigoso demais confiar um dos seus personagens principais a uma desenvolvedora terceirizada. A desenvolvedora era boa, mas não era a Nintendo comandada por Miyamoto. Bom, triste com a rejeição, Jian Sun modificou seu jogo, trocando Yoshi por outro personagem e lançou o Game Croc para PlayStation e Sega Saturn em 1997. Ele deve ter pensado assim, né? Só de raiva, agora eu vou criar esse jogo de plataforma com um crocodilo como personagem principal. Pior, né? Lançar nas concorrentes da Nintendo. Bom, isso aconteceu mesmo, e de acordo com o próprio fundador da Argonaut Software, Miyamoto teria se inspirado em seu projeto para criar o Super Mario 64. É, isso mesmo. Segundo ele, meio que por tabela ali, o jogo Croc foi inspiração para o Mario 64. Será que isso pode ser verdade ou só é alucinação do desenvolvedor? No começo dos anos 90, a Nintendo e a Sega dominavam o mercado dos games. Claro que tinham outras, mas elas que comandavam, elas que ditavam as regras. E isso provocou uma rivalidade histórica entre essas duas gigantes. Todo mundo conhece essa história, né? Porém, essa briga foi deixada de lado pela Nintendo durante o desenvolvimento de Super Mario 64. Mais ou menos, né? Como ainda estava em processo a criação do Nintendo 64, não existia um controle para o console, não um controle oficial pelo menos. Então não havia como testar os jogos que precisassem de mais botões, já que o controle do Super Nintendo, por exemplo, não tinha botões suficientes para Super Mario 64. Foi aí que alguns dos desenvolvedores, teve a brilhante ideia de adaptar um controle da Sega para poder testar o game durante o desenvolvimento. E o escolhido foi esse controle aí do Sega Saturno com analógicos e tudo mais. Os desenvolvedores receberam um emulador e modificaram o controle para poder utilizar nos computadores durante o desenvolvimento. Por essa a Sega não esperava, hein? Sua própria criação sendo utilizada contra você. Com certeza, Shigeru Miyamoto já estava pensando nas futuras gerações de consoles, tanto que o controle do Nintendo 64 foi pensado para os jogos em 3 dimensões, ou para pessoas com 3 mãos, né? Querendo ou não, a Sega fez parte da criação de Super Mario 64. Vocês estão
lembrados, né, aqui no começo desse mesmo vídeo eu falei sobre a Argonaut Software. Pois então, além de mostrar um design de um possível jogo do Yoshi para o Miyamoto, a desenvolvedora foi responsável por alguns outros projetos da Nintendo. Um deles foi Star Fox e o próprio chip Super FX, aquele chip especial que permitia gráficos no estilo 3D para o Super Nintendo. Foi a Argonaut Software que desenvolveu esse chip. Nesse tempo, durante um dos seus testes, a desenvolvedora criou uma versão 3D do Mario e apresentou a Shigeru Miyamoto, assim como ele fez, né, com o Yoshi. E de novo, o Shigeru Miyamoto ficou tão empolgado com a ideia que achou que seria interessante sim desenvolver um game 3D do Bigodudo para o Super Nintendo. E isso era para o Super Nintendo 16 bits mesmo, um Mario em 3 dimensões, e até batizou o jogo, seria Super Mario FX. Porém, novamente, eram só ideias que nunca saíram do papel. Super Mario FX nunca existiu na prática. Por último, só para descontrair, eu adicionei uma coisa que eu tenho certeza que você já fez nesse game. Claro, né, se o seu coração for pura maldade. Se você é um cara que não gosta de pinguins, com certeza já arremessou esse pobre e indefeso bebê pelo penhasco. Durante o jogo, na fase Cool Mountain, existe uma missão onde você deve resgatar um filhote de pinguim chamado Tuxie e levá-lo para sua mãe preocupada e desleixada, né? Afinal, ela perdeu seu filho no meio do nada. Enfim, se você for uma pessoa boa, de coração puro e devolver o filhote, você irá receber uma estrela por sua bravura e esforço. Põe esforço nisso, hein? Engana-se quem acha que essa tarefa é muito fácil. Beleza, um jogador comum faria isso, mas a diversão para outras pessoas de coração de pedra começa agora. Após completar a missão novamente, o filhote estará lá, paradinho no meio da neve, e você pode pegá-lo e jogá-lo em qualquer lugar, ou levá-lo para qualquer lugar, né? Porém, se você fizer isso, a mamãe pinguim ficará furiosa e começará a te perseguir. Claro, né? Ela quer o filho dela de volta. Eu tô ligado que o Mario já foi encanador, já foi médico, árbitro de boxe e tantas outras profissões aí durante a sua vida. Agora, sequestrador de pinguim, só em Super Mario 64 mesmo. E lá se foi mais um vídeo nostálgico aqui no Nostalgia dos Games. Espero realmente que você tenha gostado do conteúdo e aprendido um pouco mais aí, né, sobre o Super Mario 64. E esse foi apenas um vídeo, né, de vários outros vídeos de curiosidades que eu tenho aqui no canal. Vou deixar o link na primeira linha da descrição aí e também um card aí aparecendo no final. Você pode clicar e assistir os outros também. Tá muito bacana, garanto que você vai gostar. Não se esqueça do like, se inscreva se for novo por aqui, tem vídeo sempre às 6 da tarde. Deixou o like, se inscreveu aí? Então beleza, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final e até a próxima. Fui!